Rádio Aleluia Music. 19982540890. EBD, Escola Bíblica no Rádio, comentando e explicando as lições da Escola Bíblica Dominical. Meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17:4. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os ouvintes. É com grande prazer que abrimos mais uma programação da Rádio TV IAD, uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Indaiatuba e filiais sob a presidência do pastor Raimundo Soares de Lima, e com vocês, lições que edificam. Todas as quartas-feiras nos reunimos aqui para comentar a lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós estamos na segunda lição do quarto trimestre do ano de 2023, ou seja, o último trimestre. E nós vamos estar trabalhando hoje uma temática muito importante, já dando sequência à aula anterior, e esse trimestre todo nós vamos estar falando de missões, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Ou seja, nós vamos estar tratando um tema já contido desde o Antigo Testamento, no coração de Deus, o que é essa missão. Hoje estou com o professor Colabore, sentindo a urgência por motivo de trabalho, tanto do professor Abimael, quanto do professor Nilton. Muito obrigada sempre pela participação de vocês, mas hoje só nós dois, eu e tu, professor. Sim. E nós vamos estar comentando essa lição. Então, como eu te disse, esse programa ele tem o propósito de oferecer a você um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos a partir das 9 horas em todas as nossas filiais e também no Templo Central, inclusive transmitido ao vivo também às 9 horas. Mas nós trazemos também esse comentário às quartas-feiras a partir das 18 horas. Compartilhe aí, muito obrigada a você que já está aí conosco, mas compartilhe aí, porque eu sei que tem muita gente que nos acompanha aí na rede social, participa conosco da nossa aula. Nosso comentário, na realidade nós fazemos aqui um comentário, hein, professor? A gente traz aí até como um subsídio e orientação para os nossos professores e nos colocamos à disposição. Na aula passada tivemos bastante a participação de ouvintes e não vai ser diferente. Se você está aí conosco, né, vamos lá por alguns instantes. O propósito divino da EBD é o desenvolvimento espiritual de cada cristão. E a nossa função é transmitir, estimular e apontar o caminho do conhecimento da Bíblia Sagrada. Nós somos fiéis a ela, procuramos ser fiéis e aqui estamos para comentar essa lição muito importante. A temática de hoje, como eu já disse, missões transculturais, ela está com a sua referência em Gênesis 12, 1 a 3 e depois do capítulo 17, 1 a 8, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome,
Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser, a ti por Deus, a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis seu Deus. Que maravilha. Que maravilha, né? Que privilégio. Fala para mim. Que privilégio. Que promessa. Que homem esse Que Abraão, promessa. que alcançou a misericórdia do Senhor de ouvir a sua voz e ele fazer uma promessa assim, frente a frente. É bem... Né? E ainda mais mudar o nome. É bem singular. Foi tão forte que ele mudou o nome, né? Ele deu um caminho para ele assim, ó, a partir de hoje, né? É isso. É bem singular. Abraão é. Não, e se a gente começar a observar que essa bênção é até hoje, né? Nós somos fazemos parte dessa bênção de Abraão. Nós somos os gomos da corrente. Nós somos uma sequência. Uma sequência. Sequência do propósito com Abraão. O propósito com Abraão. A proposta da lição, né, pelo autor, o objetivo, é explicar a natureza missionária de Deus. Aí, professor, nós vamos debater com a mesma temática anterior, justamente essa questão missionária de Deus. Aqui é um pouco de teontologia, né? A gente vai falar um pouco de Deus e, por que não, a soberania dele, né? A soberania. Explicar a natureza, a expressão natureza missionária de Deus. De Deus. Enfatizar o amor de Deus como um princípio fundamental da redenção. Isso também é uma coisa até... Sim. Não existe missão sem redenção. Não existe. E estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Então, esses são os objetivos propostos para hoje da lição. Ou seja, o desafio missionário de apresentar o evangelho às outras culturas. Aí, professora, a gente entra em dois momentos de compreensão do que vem ser essa missão, né? Que muitos entendem a missão a partir da graça, da evangelização, do propósito de salvação através de Jesus Cristo. E quando se fala, explicar a natureza missionária de Deus, nós vamos entender que Deus, desde o princípio, ele criou o homem, ele situou o homem e colocou o homem numa condição até de levar os outros, né? Sim. A semente da salvação. Aí você fala, como? Lá no Antigo Testamento não tinha Jesus Cristo, mas era a semente da salvação. Uma vez que nós estamos ligados em Deus, o propósito dele de salvar o homem, desde o Antigo Testamento, a forma como que era utilizada para alcançar e libertar o seu povo, trazer o seu povo a uma consciência moral, uma consciência ética, tudo isso era o propósito de Deus para a salvação do homem. Sim, perfeito. A lição deixa-nos entender que Deus faz missão. Deus não faz missão. Deus é missão. É missão. Deus não faz nada. Quando ele fala a natureza missionária de Deus, é porque ele é. É missão. Isso faz parte da natureza dele. A missão não faz parte da nossa natureza. Claro que não, tá? Porque nós precisamos primeiro ser evangelizados, para depois, através da relação, fazer o nosso trabalho missionário. Então, o trabalho missionário não é necessariamente além da divisa. Não. Não. Quando ele coloca aqui também, na parte B da motivação, que ele coloca... como vemos Deus se revelar na sua palavra, e nos permite afirmar que Deus relaciona-se com o ser humano. Dessa forma, a missão transcultural é uma obra de relacionamento, num primeiro momento, com o desconhecido. Sim. O senhor compreende dessa forma? Não, porque assim, para Deus não tem desconhecido, tá? Então assim,
Aqui a lição trata que Deus fez uma missiologia com Adão. Não. Adão, você não faz missiologia com protótipo. Adão é o protótipo da raça humana. A missiologia começa sim, em Abrão. Esse sim. Mas na verdade, professora Beda, se for prestar atenção, ela não começa com Abrão. Não. Não. Jamais. A missiologia, Abraão é descendente de Sem, filho de Noé. Deus começa um trabalho muito forte já ali a partir de Arfaxade. De Arfaxade vem Selá, de Selá vem Eber, de Eber vem Peleg, de Peleg vem Reu, de Reu vem Zerug, Zerug Naor, Terá e Abrão. Abrão. Vamos entender então que essa linhagem bendita, Deus já estava desde sempre de olho nela, que são os semitas. Do meio dos semitas da geração de Sem, ele tira uma família. E é interessante que em Ur dos Caldeus, ele não chama Abrão, ele chama a família de Abrão. Ó, vamos ver. Ou seja, ele não vai sozinho, não. Ele tem todo uma organização junto para poder seguir e fazer o propósito, atender o propósito de Deus. Perfeito. Eu ouvi alguns comentários e o comentarista disse assim: quando Deus chama Abrão, Abraão não consultou nada sem saber para onde ia, já foi saindo, vírgula, não é assim. Não é assim. Veja bem, o versículo 31 de 11 de Gênesis diz assim, ó: tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de... Olha, presta atenção o destino deles. Para ir à terra de Canaã, que era o destino final de Abrão. Então, quem foi chamado? A família. A família. Para ir à terra... O destino deles, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Por que ficaram em Arã? Por causa das fazendas, por causa das riquezas que adquiriram, por causa da estabilidade financeira. Em Arã, Abraão formou o seu próprio clã. Isso fazia parte da missiologia de Deus. Toda essa parada em Arã, para eles retomarem a caminhada, professora Beda, tudo isso estava em Deus. Abraão sai de Arã com uma equipe de guerreiros. Ali em Arã morre Terá, o pai dele. Ele se torna chefe do clã. Aí Deus fala, agora sim. Deixa a tua parentela. Deixou, porque morreu Terá e mamãe, morreram. Morreram, ficaram. Deixa a tua parentela, Desapegue do que está. Desapegue, porque agora você é Abrão. Você assume então agora o lugar de Terá. Você é chefe do clã agora. Então, mas agora o meu negócio eu tenho um negócio com você. Por que a tua família sai de Ur dos Caldeus, lá no fim da Mesopotâmia, para vir até Arã e pararam em Arã? Em Arã seria uma espécie de QG, o quartel-general. Professora, então assim, missiologia não é pá, não é. Deus é organizado. São regiões, professor, onde que ele sai, por isso da transculturalidade, né? Transculturação, vamos dizer assim, é totalmente diferente, né? Porque uma região... Não tem nada a ver. Até as questões climáticas diferentes. Perfeito. Ele tinha que fazer toda uma adaptação ali. Ele começa em... O que ele faz em Arã? Em Arã ele já tem os contatos, porque em Arã, na época de Abraão, quando você vai estudar a história dos ismaelitas, né? Que a linha dos ismaelitas ali, quando você começa a estudar essa história, que vem logo depois, você começa a entender
que de Harã até Canaã, que é a Galileia dos gentios, há uma rota comercial muito forte ali. Isso desde sempre. E por ser uma rota comercial, professor, ela tinha uma Meios multicultural. multicultural. Muitas línguas se falavam ali. Tá. Então, assim, o que Abraão fez? Abraão aprendeu uma língua em Harã, que não era a língua lá da Mesopotâmia. Um dialeto diferente. Ele vem para cá até ele tomar a região de Canaã, aí já é o capítulo 12. Ora, quando termina, e morreu, termina assim, ó, terá... E terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã, foi sepultado. Quando morreu o papai, olha como que Deus é lindo, maravilhoso e organizado. Nós estamos falando de missiologia. Deus não chamou Abraão até o pai dele morrer. Percebe? Por quê? Porque tinha já ele era a referência. Abraão, agora sai da casa de teus pais. É o mesmo que Deus falar, teu pai é morto. Esquece tudo isso, Abraão. Sai, você é novo, Abraão, agora. E vai para uma terra que eu te mostrarei, que já não é tão longe agora, de Harã até Canaã, né? Vamos entender. Então assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Agora, professora, deixa eu ver as coisas nas entrelinhas. Abraão aqui não foi tomado de surpresa como muitos pregadores falam, não. Abraão aqui já tinha um contato com Deus. Não, ele já tinha, para Deus ele tinha ciência. Para Deus chamar Abraão dessa forma, ele tinha, eu vejo que ele tinha já, por exemplo, ele seguia os passos de seu pai, né, da família. Sim. E por seguir os passos do seu pai, e a bênção já estavam anteriormente exatamente. ali. Porque ele tinha já... Isso. Ele não saiu do nada. Não, porque se eu não concordar com essa linha de raciocínio, com essa hermenêutica que eu estou traçando aqui, eu vou discordar daquele versículo que diz que Deus envia e garante. Deus não envia ninguém e larga a esmo. Não. Então, professor, eu penso que o senhor entrou numa questão que vale a pena eu colocar a pergunta. Por favor. Uma vez que o senhor está falando de Abraão. Por favor. A pergunta de hoje é, a missão da igreja deve obedecer os mesmos parâmetros da chamada dos patriarcas? Olha que pergunta interessante, uma vez que o professor está expondo todo o contexto dessa chamada, essa rota. Essa chamada de Abraão, né? Como ele se tornou esse líder. A partir de quando ele se tornou esse líder, essa referência? O Google Maps divino. A missão da igreja deve obedecer os mesmos parâmetros da chamada dos patriarcas? Exatamente. É uma questão até importante, né, professor, a gente entender. Vale a gente... É assim, essa chamada, para ele realizar fora do seu contexto, do seu métier, da sua família, deixar tudo, seguir esse caminho... Né? Ele teve que aprender tudo? Eu acredito que não, porque ele convivia já com as relações, ou seja, exteriores. Eu quero acreditar, e vou pontuar isso aí bem tranquilo, sem medo, sem sombra e sem medo. Abraão, ele falava outras línguas. Abraão não era um indouto. Claro que não. Abraão tinha uma certa cultura e zelava pela cultura. Abraão trabalhava astrologia, astronomia. Abraão trabalhava tudo isso. Ele era um estudante, ele era um pesquisador, né? Então, assim, quando a gente começa a olhar para esse contexto abraâmico depois, claro, como quando você olhar para esse contexto de rota, você vai percebendo em pequenos detalhes que Abraão, primeiro, ele não desampara ninguém e Deus pede para ele não desamparar ninguém, porque Deus chama ele
pessoalmente só depois da morte do papai. Morrendo o papai, então deixa a casa de teus pais. Então, nesse contexto do primeiro tópico, professor, ainda mantendo aí nessa natureza missionária de Deus, o autor ele diz assim, ó, nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão, conforme Gálatas 3, 8 e 16. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro, conforme Gálatas 3 e 16. Aqui ele está referindo-se à família de Abraão. Até onde eu pude interpretar aqui, ele está querendo dizer que a família de Abraão, esse clã, né? Tornou-se referência da missiologia. Da missiologia. O clã. Não só Abraão. Só Abraão. Não, o clã. A prova de que Abraão não saiu sozinho. Não. Ele saiu acompanhado de um, vamos dizer assim, todo um contexto... Só de guerreiro ele tinha mais de 300. Você vê, é muita gente, né? É muita gente. Muita gente. Então, ou seja, ao entorno de Abraão e da sua chamada e de sua responsabilidade, tanto política quanto material, espiritual, estava tudo com Abraão agora. Ele era o chefe do clã, tá? Então, assim, quando você olha para esse contexto aí, Abraão quando sai, inclusive Ló, a família de Ló, né? Então, e é dessa família que vai trazer a geração de Jesus, né? Para a revelação exatamente. E salvação. Então, assim, vai todo bojo, Abraão pega, ergue a sua tenda, toda a sua fazenda, seu gado, tudo que ele possuía, o seu ouro, sua prata, e vai embora. E caminha em direção Na realidade, professor, a referência da missão, ela vem anterior a Abraão. Porém, Abraão tornou-se a referência por um desígnio de Deus de sair e atender o pedido de Deus, né? Perfeito. Por que Abraão foi... Ele seria escolhido para... exatamente. Fazer. Por que a Bíblia diz que creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça? Porque Abraão, para os dias dele, quando o povo acreditava na deusa Lua, no Deus Sol, na estrela Úrsula Maior, e acreditavam no raio, no trovão, e dali faziam seus deuses, Abraão passa a crer num Deus invisível. Isso lhe foi imputado como justiça. Porque é o primeiro, então, que passa a crer num Deus invisível. Seguindo essa genealogia desde 100. Desde 100. A partir de 100, o seu antepassado, Abraão, ele torna-se a referência da fé para todos esses nomes que nós falamos aqui. Então, Abraão, o que é Abraão, professora Bida? Ele é a representatividade da missiologia. Ele carrega com ele a missiologia. Agora, a lição chega a falar que Deus é missão com Adão. Eu acredito que aí viajou muito, porque não, Adão é protótipo. Adão é protótipo, tem uma diferença, né? Assim, outra coisa, quando Deus não perde, Deus perdeu Adão, não perdeu. Adão errou, pecou, foi expulso do jardim, mas Deus não deixou ele a esmo. Não, de forma alguma. Deus ficou por começar, perto. Deus deu para ele a oportunidade, é lógico, com as suas provações de agora de ter que lavrar a terra, para sobreviver, aquilo que ele tinha, vamos dizer assim, aquele tudo que de graça agora ele tinha que conquistar. Sim, e conquistou. Justamente, ele conquistou, no entanto, ele também tinha os seus meios de alcançar a Deus. Sim. Perfeito. De conversar com Deus, de manter a sua relação com Deus. Perfeito. O que a senhora disse é tão perfeito que assim como Deus, veja bem, eu falei numa aula aqui que no tempo da inocência de Adão e Lúcifer, os dois eram mais ou menos ali, em poder. Adão era detentor de muito poder. Assim como Lúcifer, Deus não tirou o poder dele, ele ia tirar de Adão? Claro que não. Não. Adão continuou aquele homem poderoso, aquele homem capaz, porém apenas
isento daquela comunhão que ele tinha na viração do dia e tal. Tá, mas para mim isso aqui não reflete missão. Deus fez uma missão com Adão. Não, Adão é protótipo, né? Nós estamos falando de missão transcultural. Eu acredito que Deus não tem que vencer nenhuma barreira para chegar em Adão. Tem alguma barreira para Deus? Forma alguma. Então, se não tem barreira para Deus, Deus não faz missão e ele é missão. Eu acho que aqui a gente vai até adentrar um pouco na pergunta, professor, no terceiro tópico do primeiro ainda. Terceiro do primeiro. Do primeiro aí. O nosso modelo. O nosso modelo missionário. Vai de encontro com a sua pergunta também, né, professor? Sim. O modelo missionário básico que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja. Ele não se fundamenta. Não. Mas... Não. Viu? Ele tem como um exemplo. Professora Beda. É porque o nosso fundamento, nós vamos em Deus, crer na forma como Deus conduziu essa questão de missão. Eu acho que assim, missão, a beleza do evangelho, o que é? Não é a boa notícia? Não é a boa nova? Novas. E essa é a beleza do evangelho. O evangelho em si, ele já é transcultura. Já. Ele em si, ele é. Porque o evangelho é adaptável em qualquer lugar do mundo. Ele é levado a nações, a povos, a línguas, tal. Então, o evangelho é adaptável em qualquer parte do mundo. É o único livro que é adaptável. Tá? Se eu for ler um livro e alguém discorrer total, ele 100% na cultura chinesa, por exemplo, aqui para mim não vai ter muita graça. Por que os escritores americanos, eu leio muito, mas... E por que ler livro dos escritores americanos é bom? Salvo algum... Tem os escritores iranianos, sírios, muito bom também. Como Khalil Gibran. Se você pegar, professora B, dos escritores americanos, por que é bom? Porque o livro dele já é transcultural. Eles têm essa expertise. Já é intrínseco, né? Já. Na escrita, essa importância de ter essa visualização transcultural. Exatamente. Eles tranquilamente falam a língua do norte-americano como falam a língua do latino. Tá? Então, assim, eles têm essa facilidade. Isso é que a gente está falando, é a beleza do evangelho. O evangelho é missionário em si. Em si ele já é missionário. Tá? Aí entra essa questão bem antropológica, né, professor? Antropológica. E ainda a questão antropológica, vamos entender por que Abraão é um cara especial. Porque Abraão, quando ele se envolve com Deus aqui, em Gênesis 12, ele já era bem envolvido com Deus. E Abraão, assim, quando ele ouve esse chamado, ele não estava passando fome em Harã. Ele estava bem. Ele estava estabilizado. Se ele segue lá com o que o velho Terá deixou para ele, aleluia, estava bem. Estava com carro zero na garagem, trocava de carro todo ano, casa com piscina. Mas Deus deu a promessa para ele de abençoar. Exatamente. Numa condição, deixa. Deixa. Aí o que ele faz? Não venha apegado a isso. Perfeito, perfeito. O que ele faz? Ele simplesmente fala assim, não importa para onde nós vamos, o que importa é com quem nós vamos. Isso é perfeito, né? Ele fala para o clã dele. Onde nós vamos e a forma como vamos, importa quem está conosco para ir. E a fala do pai Abraão se torna uma ordem para todo o clã. Todas aquelas 300 famílias que estavam com eles se dobra ao dito do pai Abraão. E olha que interessante, professor. Até então, o pai de Abraão era uma referência. Era uma referência, Terá era referência. Era uma referência. Aí vem essa herdade para o filho. Herdade para o filho. É uma... Aí, a partir dessa herdade, professor... tipo de possessão, né? Justamente. A partir dessa herdade, dessa herança que ele deixa de líder, né? Terá... Levanta Abraão muito mais fortalecido, muito mais... Infinitamente superior ao pai. Superior. Meu Deus. Por conta de
Em todos os sentidos. Não, por conta de quê? De uma promessa de Deus. Sim, sim. Uma escolha, né? Porque Deus o escolheu. Porque poderia ter escolhido... Abraão em si, ele já era o cara. Você imagina esse cara com Deus. Pai Celeste. Quem era Abraão? Abraão era respeitadíssimo por onde passava. Ele era um cara, assim, político, rico, abastado, líder. Ele era um líder nato. A liderança estava nele, intrínseca nele. Tudo isso Deus observou. Por que Deus não chama o irmão dele? O sobrinho, o irmão? Sobrinho. Por que Deus não chama Naor? Porque não tinha nada, Abraão tinha. Ou seja, Deus já estava de olho em Abraão, ele já era escolhido. Já era. Já era escolhido. E Deus, assim, Deus quando coloca um olho em alguém, Ele coloca o Espírito dele nele. Coloca o Espírito de Deus nele. Exatamente, é bacana você pensar assim, essa infusão de Deus, né? Deus enchendo Abraão do Espírito. E quando faz isso, ele se torna aí esse big man, esse super-homem aí. Professor, partindo para o segundo tópico, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Aí nós vamos falar do amor de Deus. Bom, falar do amor de Deus é tanta coisa para se falar, né? É assim, quando se fala, professora Bida, de redenção, tem até aqui, na redenção, ele usa a expressão, o amor de Deus. Eu não tenho como mensurar isso aí. João 3,16, eu não tenho como mensurar o amor de Deus. Né? O amor de Deus é tão que nós estamos aqui. Está dizendo, é tão. É tão que nós existimos, né? É tão que nós sobrevivemos, apesar de todos os reveses, estamos em pé. Apesar de todo o mal que se faz ao nosso velho planeta, ainda estamos sobrevivendo. Por quê? Porque tem uma mão que move o mundo que está ao nosso favor. Tá? Aqui cabe bem falar no amor de Deus, criador e mantenedor. Missão é criação e manutenção. Repete, professor. Missão é criação e manutenção. O que adianta eu ir evangelizar e não fazer discípulo? O fazer discípulo é manutenção. Para que esses discípulos dê sequência à minha missiologia. Senão que líder eu sou que não deixo um herdeiro, que não deixo discípulo. Misericórdia. Para dar sequência à minha ideia, ao meu trabalho, o meu esforço, enfim. Então, no segundo tópico da redenção no Antigo Testamento, vamos retomar o Antigo Testamento, ele vem falar daqui... resgate do macho primogênito, recuperação de um campo. Eu acho assim, que isso aqui, eu dei um en passant e até escrevi aqui, missio Dei. Isso aqui não é missio Dei. Não é. Não. Isso aqui eram adjuntos da lei. Que não justificava o livro de Ruth. O livro de Ruth não é uma redenção? É. O Boaz não foi um remidor de Abimeleque lá e de Noemi? Foi, da família. Tá, mas aquilo era um adjunto da lei. Aqui também, né? É um adjunto da lei. Agora... É porque ele diz assim, no Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. Isso. E ele vem entendendo isso como Agora, eu atrelar isso à missão... Eu acho que também. Acabou misturando um pouquinho. Isso. Né? Agora, a missão no Novo Testamento. Isso. Não. Aí sim, ela vem por meio de Jesus Cristo. Porque aí ele é o foco agora para... Missão no Novo Testamento é... Assim, quando eu falo da missão no Novo Testamento, só isso aqui dá uma lição inteira. Uma lição inteira, eu concordo com o senhor. Então é assim, Deus dá uma ideia. E Deus deixa uma ideia. Qual é a ideia de Deus? Jesus de Nazaré. Paulo diz, ele é a expressa imagem do Deus invisível. Ou seja, você quer ver a ideia de Deus para a humanidade? Olha para Jesus.
Ele foi a ideia de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu exemplo de como? Em Jesus, né? Agora, o levar, o propagar, o evangelho da salvação através de Jesus Cristo, nada mais é, seja qual for a forma, professora, é a missão. Professora, eu acho assim, quando a gente fala em missão, a igreja não está fazendo missão, tá? Claro que está fazendo missão. Eu tenho uma ideia que a missão não para. Aí você pode perguntar, Colabone, que textual você dá para provar que a missão não para? Jesus disse, se estes se calarem, as pedras clamarão. Jesus está querendo dizer, sempre alguém, em qualquer lugar do mundo está dizendo, assim diz o Senhor. Esse assim diz o Senhor jamais se calará. Por 10, por 1000 ou por 1 milhão, jamais se calará. Teve um rapaz que achou que, ele falou para Deus assim, Senhor, acabou a missão, Israel, acabou. Eu estou aqui na caverna porque acabou. Mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Acabou, só eu fiquei. Deus falou assim, que você é bonito, né, Elias? Aí, Elias, você é o cara, Elias. Eu tenho 7.000 ainda que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Vai, rapaz, levanta, vai embora, tem muita gente ainda. Assim, tem pessoa que acha que é ele que faz, se ele não fizer, ninguém mais faz. Não é assim. É difícil. Porque com Deus, eu não falei que Deus faz missão, Deus é missão. Como que se prova isso? Através do seu próprio amor, pronto. E Deus, Deus para resgate. Deus é assim, eu não sei por quantas décadas, quase 4 décadas ficou o muro de Berlim. Uhum. Deus numa hora foi lá e jogou aquilo no chão. Uniu as duas Alemanhas. Coisa que era impossível para a nossa missiologia. Deus vai lá numa hora e derruba o muro de Berlim. Jericó achava intransponível as muralhas. Deus falou, toca a trombeta aí para ver se ela não cai. Caiu as muralhas. E você quer saber o que logo Deus vai derrubar? Não é profecia, não. É escatologia. As muralhas da China. Vai. Já Deus joga elas no chão. Aquilo é um orgulho nacional que Deus vai... Espera um pouquinho. Me aguarde. Me aguarde. E toda e qualquer muralha que se colocar na frente de Deus, ela vai ruir. Porque Deus é missão. Ele é transponível. Tá? Deus precisa de mim. Sem mim, a coisa continua muito bem, graças a Deus. Muito bom. Pra gente não achar muito que... porque a igreja... Eu acho assim, professora, a igreja... nós temos tempo ainda, né? A igreja tem que olhar para Jesus aqui, ainda na redenção do Novo Testamento, na redenção. O processo da encarnação. Você quer missão maior que essa? Professor, esse processo da encarnação, ele é tão, vamos dizer assim, tão profundo, no sentido, vamos dizer assim, até literal. Né? Vamos entender. O que é essa encarnação? Olha, ele está lá, com Deus, fazendo a missão lá, com o Espírito Santo, né? De lá no ventre de uma virgem. Aí ele vem no ventre de uma virgem, em forma de carnal, né? Vive para poder ser transformado novamente. Olha que interessante. Essa mudança. Essa sementinha. Olha, se transforme, vamos dizer, se transforme. Se transforme. Essa sementinha, 600 anos antes, já falou aos ouvidos de um profeta, disse assim, fala o que eu vou ser, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado. Foi ultrajado, humilhado. E era Deus. Parece que eu vejo o profeta Isaías. Ele, é fantástico. Com um olhar transcendental. Transcendental, opa! Com um olhar transcendental. Sim. Para Deus. Sim. E compreendendo o futuro. Ele tendo uma visão de
futuro. Sim. Isso é maravilhoso. A gente, assim, a gente é meio poeta, a gente vai poetizar muito aqui, mas a parte mais linda da missiologia é a encarnação. Ah, sim. A encarnação. O Espírito, quando ele diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, do menino, porque ele me enviou para curar, para sarar, para dar vida aos oprimidos, o coxo vai se tornar um andarilho, o cego vai ver como ninguém. Olha que missão. E vou proclamar o ano aceitável do Senhor. Que é a missão, Marquês. Que missão. Essa missão é a mais bonita, Agora, né? o escritor fala uma coisa aqui que eu grifei. Eu até gostaria dos nossos dois exegetas aqui hoje, mas não puderam um chegou ver. atrasado, nem quis entrar. Ah, não? Já está aí? O pastor Abimael chegou do Não, trabalho. mas por que não vem aqui? Então, assim, eu gostaria dos exegetas aqui, porque O professor Milton está trabalhando hoje o Milton está trabalhando. Olha, professora Beda, aqui, ó. Nesse caso, aqui, a redenção do Novo Testamento, segundo parágrafo. Tá. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com a base no preço do resgate pago a Deus, Pai, por Jesus Cristo em sua morte na cruz. Isso aqui não é um pouquinho questionável? Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus, Pai, por Jesus Cristo em sua morte. Deus pagou para si mesmo? Então, assim, teologicamente é um pouco difícil de entender isso. É Deus pagando para Deus? Mas eles eram um só, Pai, Filho e Espírito Santo? Como é que Deus paga para Deus? É. Então, assim, você fica meio assim, né? Assim, eu li as referências que ele deu, Tito 2,14, Hebreus 9,12, e não me convenci com elas, que elas não querem dizer muito isso aqui. Que é assim. Por entender do amor de Deus. Vamos entender essa redenção, que ele fala para Deus assim. O Jesus de Nazaré ainda, o homem, ele fala para Deus assim: Pai, está consumado. A obra que me deste a fazer, ela termina aqui. Porém, ela não termina aqui, ela inicia aqui. Pai, eu sou a tua ideia. Estou expirando como homem de Nazaré aqui, mas a tua ideia vai ficar. Para ela ficar, agora vem, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Mas quem vai perdoar? Ele mesmo. Ele mesmo. Então, assim, é um tanto questionável. Acho que foi a forma... É a forma que ele encontrou. Que ele encontrou para tentar até entender como que isso se dá, né? Exato. Que isso aqui é o máximo da missiologia, né? Jesus unindo, ou seja, esse ato do filho, ele aplaca a ira do pai, né? E Paulo diz assim, em 11 de Romanos, Deus constituiu todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Cristo morre e o homem está debaixo da desobediência. Aí Paulo, em 3:20 de Romanos, ele disse, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem. Tá? E destituídos eles estão da glória de Deus. Até a cruz. Tá? A cruz é o ponto crucial da missiologia. Agora, o último texto ele diz assim, né? Ó, portanto, o plano da redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentado no amor de Deus. Sim, perfeitamente. Em gênero, número e grau. Tá? Então, assim, como é que eu vou dizer assim? O mapa da missiologia, ele começa lá no Calvário. Da missiologia cristã. Nós temos a missiologia de Abraão, né, figurada em Abraão,
E o professor que quiser usar, pode usar a missiologia figurada em Adão. Mas os outros também, né, professor? Porque os outros também fizeram essa missão transcultural, né? Porque quando tudo bem que aqui ele atribuiu a Abraão, mas nós temos outros exemplos na Bíblia. Não, perfeito. De chamados para conduzir o povo, para libertar. Moisés foi também. Por exemplo, né? Assim, quando eu tenho que falar de missão, está incluído criação, queda e redenção. É um tripé que dentro desse tripé se escreve missão, criação, queda e redenção. Esse é a temática, é a espinha dorsal de toda a missiologia, né? Em cima disso é que talvez o nosso aluno queira até ampliar mais, se dirigir, né? Criação, queda e redenção. Agora, tópico de número 3. Visão bíblica do caráter transcultural, da missão. Um Deus missionário, nós já falamos ali, como o senhor falou, né? Ele não é um Deus missionário, ele é a missão. Ele é. Deus não existe, Deus é. Deus é. Deus é. Quem existe somos nós. Aí ele vem colocando aí, professor, a queda do homem, depois ele põe o dilúvio, a eleição do povo para abençoar a todos os demais, a Torre de Babel. E aí depois, no segundo tópico, ele vai falar a escolha de Israel e sua missão. E a escolha da igreja. Escolha de Israel e sua missão. O tripé começa aí. A missão como ideia de Deus, eu tomaria a partir de Abraão. Aquela ideia de Deus, sai daqui, vai fazer o trabalho que eu vou designar. Todas as famílias da terra serão benditas na tua missão. Tá. Quem abençoar a tua missão, quem abençoar a tua ideia, eu abençoarei. Quem maldizer a tua ideia será maldito. É isso que Deus está falando com Abraão, tá? Então, assim, Abraão luta. Olha como não é fácil, gente. Às vezes a gente imagina que, vai lá para a África, vai lá para a Ásia, ou qualquer outro país, qualquer natureza, eu vou ganhar. Chega lá, você ganha 10, 20. Fracassei na missão. Não, eu não acredito que não fracassou. Não. Abraão, presta bem atenção. Abraão, Isaac e Jacó. E quanto que eles tinham? Quantos que descem para o Egito em Jacó? 75 almas. E quantos séculos passaram? Você falou, nossa, mas a igreja está só 75. Mas passou quanto tempo? E quantos convertidos tinha? Não, tinha o clãzinho ali, os adjuntos deles. Mas nem todo que estavam com eles era deles. Era deles. Gente, vamos entender. Quem desce para o Egito para a missão? 75 almas. Apenas. E olha que a missão vem desde os primórdios. Então, assim, não esquenta a cabeça com missão. A missão é a nossa relação aqui. Eu acho que para a igreja de hoje fazer missão, ela precisa primeiro quebrar as barreiras internas que ela tem. A hora que você quebrar essas barreiras transculturais internas, aí você está apta para fazer as externas. Perfeito. Perfeito. A igreja tem muita barreira a ser quebrada aqui interna. Tá? Eu não consigo quebrar nem o meu quintal, eu vou me preocupar com o quintal do vizinho. Né? A escolha da igreja. Aonde você está? O terceiro e último tópico do... A escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que o gentil fosse levado à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Sim. Embora ele colocou aqui que embora Israel tenha fracassado no seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento. Quando ele coloca aqui, professor, desse fracasso de Israel, dá para entender que esperava-se, né, que essa multidão que acompanhou Abraão fosse dar continuidade,
mas tem o seu tempo, suas escolhas. Às vezes a gente esquece Deus, professora Beda, porque a gente nunca vai aprender a ler Deus. A ler Deus e nem ter uma releitura de Deus, Aqueles que não dá. ficaram ao longo do caminho, Professora, é assim, ó. Nós estamos presos ao tempo e espaço. O tempo é finito. Você leu a história dos cientistas com o relógio do Apocalipse que eles fizeram? Uhum. Eu estava vendo a reportagem de hoje. Eu estava até alheio a essa reportagem. Achei interessantíssimo aquilo. Em 1990, o relógio estava a 10 graus. Do fim de tudo, do fim de tudo. E agora tem uma diferença. Agora, os dois ponteiros estão quase assim, ó. O relógio, o ponteiro que marca o fim está dando quase 90 graus. Segundo os cientistas, a hora que esse ponteiro chegar a 90 graus, é o fim de tudo. Aí eles começam a mostrar as catástrofes, o medo da guerra nuclear que está tão evidente entre o Ocidente e a Rússia, né? A Rússia. A Rússia. Está tão evidente, é o estopim da bomba. Está todo mundo só esperando quem vai apertar o botão primeiro, se é a Rússia ou é a OTAN. Tá? Então o mundo está achatado. A esse. E quando você começa a falar dessa batalha na Rússia, eu começo a olhar muito para os capítulos 37, 38 e 39 de Ezequiel. Um cumprimento profético. Então, queridos, é assim, mas quem vai derrubar essas muralhas que há de vir é o Senhor, tá bom? Eu acho que nós temos que, assim, eu tenho que chegar, professora, e aprender a derrubar os meus muros, que é o meu transcendental. A lição fala de cultura transcultural. Missões transculturais. Isso significa além da divisa. Além da divisa. Certo? Tem uma divisa, eu vou pregar além da divisa. Mas assim, o pior, que é como eu disse, é eu matar as minhas divisas feita na minha própria casa. Aqui, né? tem uma participação do Edson Albertino, eu não entendi muito direito o que ele quis colocar, mas ele disse assim: podemos dizer que a missão de Abraão foi peregrinar o evangélico? Hoje a missão é sólida, o evangélico, sobre o territorial. Eu não entendi direito o que ele quis pôr aqui, mas como é uma participação dele... Não, que ela tem correlato com o evangelho, tem, claro que tem. Abraão vai para Canaã com uma boa nova. Sim. Ele vai. Ele leva todo um sistema como uma boa nova. O que é o evangelho? Não é boa nova? Então, assim, se você for... pelo que eu entendi, mais ou menos, não sei se é isso. Se não for ele, que me perdoe. Mas se é assim que ele está dizendo, sim, a fala dele é positiva. É isso mesmo. Obrigada por sua participação, viu? Bom, professor, hoje, entendendo, para a gente até finalizar a nossa lição, a missão transcultural, a partir do Novo Testamento, ela já vinha acontecendo desde o Antigo Testamento. A partir do Novo Testamento, levanta-se muitos homens, depois de Jesus Cristo, para levar essa missão, esse evangelho, transpor essas barreiras que ainda existem, mas transpor essas barreiras, para eles também não foi muito fácil. Veja bem, Paulo é um exemplo, né? Tantos outros que levantaram, os próprios discípulos de Jesus, quando saiu a anunciar cada um nos seus diversos caminhos. O que muda para os dias de hoje? É assim, ó. A missão, ela muda de acordo com o tempo. Por exemplo, como nós já estudamos o que foi o Antigo Testamento, a partir da cruz, a missão, ela ganha novos contornos. Novas ideias, novos povos, um novo mapa geográfico que Isaías já tinha profetizado há 600 anos antes. Eu fui achado por aqueles que não perguntavam por mim. Nós, o povo, o extremo, né? Nós que fomos alcançados. Então, assim,
No Novo Testamento, a missão ela ganha uma nova roupagem. Ela ganha uma nova... Eu acho assim, que você não pode comparar Antigo Testamento e Novo. Parece que a lição quer dizer quase que a mesma coisa, mas não. Eu acho que no Novo Testamento ela ganha um contorno diferente. A gente tem que fazer uma releitura no Novo Testamento em relação ao Antigo. Porque a missiologia, principalmente no mundo ocidental, ela ganha... Então vai ser para as próximas lições, professor, porque a próxima lição vai ser missão transculturais no Antigo Testamento, a terceira lição, e a quarta lição vai ser as missões transcultural no Novo Testamento, professor. Tá. Aí a gente só vai falar disso. Então. Vamos estar discutindo isso, eu penso que está um pouco até redundante a lição. Sim. Mas ele faz um destaque aqui para a próxima lição e eu conto com o apoio de todos vocês. Aí, professor, finalizando a nossa lição, o que o senhor deixa para o nosso ouvinte hoje, essa missão transcultural, né? Lembrando que Deus, ele não é o missionário, ele é missão, né? Ele não assim, fez missão. É interessante você falar assim, às vezes as pessoas até confundem. Deus não faz, Deus é, gente. O amor de Deus, Tito fala, está derramado a toda criatura. E em todo tempo, né, professor? Em todo tempo, em todo lugar. Deus é full time. Deus é full geográfico. Deus é onisciente, onipresente. Deus está em todo lugar. Ele é, tá? Então, não pegue Deus como um personagem da missão. Porque a missão é Ele. E eu acho legal quando alguém fala, a missão está no coração de Deus. Maravilha, aí sim. É uma palavra figurada, que Deus não tem coração, né? Mas é uma palavra figurada. Está no coração de Deus. Sim, claro que está no coração de Deus. Pois é, isso é Ele. Ele é a essência. Ele falou assim, ó, eu preciso resgatar o mundo. Como? Eu desço, eu nasço, eu viro humano e morro na cruz. E salvo eles. Pronto, fechamos. Vamos agradecer a Deus, professor. Amém, Jesus. Pai nosso, Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos por tua benignidade, pelas benesses, Senhor, do nosso comentário, que pudemos aqui aproveitar, Senhor, e oxalá, Pai querido, possa edificar os nossos mestres que estarão nesse próximo domingo fazendo uso da nossa lição. Abençoe os trabalhos da igreja que ora se seguem. Assim sendo, te adoramos e te agradecemos. E em nome de Jesus e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigada a todos os ouvintes que participaram conosco. Tivemos uma boa participação aqui, né? O Amadeu Paulo, aquele pastor Colabone, já ouvi a pregação que o pai de Abraão era escultor e fazia imagem. Então Terá estava junto de Abrão em Harã. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada, Bárbara Cardoso, Almira Pedroso, Edson Eloy, a Mônica Facioli, a Rebeca Raíssa, a Glorinha Rodrigues, meu primo Francis Wagner, lá do Japão. Muito obrigada. Um abraço, Francis Wagner. Disse Albertino. Muito obrigada a todos, Amadeu, Paulo. Muito obrigada a todos. Isso que eu estou só vendo aqui, essa primeira lista de capa aqui do Facebook. Mas temos bastante participação aí no YouTube e outros mais. Continue participando conosco. Para nós é uma alegria muito grande tê-lo sempre compartilhando essa programação. Todas as quarta-feiras. Te espero na próxima agora, na terceira lição, e vamos juntos caminhando, aprendendo a palavra de Deus. Lembrando que nesse sábado nós vamos ter a reunião de obreiros, domingo Escola Bíblica Dominical. Através da nossa rede social você pode ir ver um endereço mais próximo da sua casa e ser um aluno assíduo. Venha crescer. A melhor forma do cristão crescer é participar da Escola Bíblica Dominical. Essa escola não tem preço, mas ela te conduz a um conhecimento muito grande da palavra de Deus. Ela te proporciona, né, esse crescimento. Muito obrigada a todos vocês. Lembrando, nossos cursos continuam. Como nós temos o curso modular de teologia, vem também
crescer no conhecimento, vai lá para o SEC, Rua Tuiuti 548, participando dos nossos cursos. E agora, a partir de sexta-feira, dia 16, é isso? Não, 16 é segunda. Próxima sexta-feira, nós vamos estar dando início... Acho que a partir do dia 20. Dia 20. Obrigada, professor, pela sua participação. Dia 20, nós vamos estar dando início para quem está na região de Cabriúva, Jacaré, toda aquela região ali. Venha participar com a gente do curso de escatologia que o professor Colaboni estará ministrando. Faça a sua matrícula, já pode se fazer no dia mesmo, venha para a aula, já faça a sua matrícula e continue. São 2 meses de curso, vale a pena, depois tem uma certificação também, e você vai ver quanto é rico esse aprendizado sobre escatologia com o professor Colaboni. Muito obrigada, Deus abençoe e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém. EBD, Escola Bíblica no Rádio.